Antes de uma tragédia acontecer, raramente existe um aviso gigante e luminoso. Não há uma placa dizendo: cuidado, algo terrível está para acontecer. O que existe, na verdade, é um comportamento discreto, tão comum, tão sutil, que quase ninguém percebe. E é por isso que, em dezenas de investigações sobre desfechos trágicos, familiares e amigos repetem a mesma frase dolorosa: se eu tivesse percebido isso antes, esse comportamento não parece perigoso. Pelo contrário, muitas vezes ele é interpretado como algo positivo. A pessoa fica mais calma, mais silenciosa, mais distante. Parece que finalmente encontrou um pouco de paz. Ela começa a encerrar assuntos antigos que estavam em aberto. Doa objetos pessoais, alguns até com grande valor sentimental. Resolve pendências financeiras ou burocráticas que estavam esquecidas há anos. É como se estivesse, literalmente, colocando a casa em ordem. Na psicologia, esse padrão é chamado de comportamento de fechamento. É quando a mente começa a se preparar para um evento definitivo, como se aceitasse que o fim está próximo. O grande problema é que quem está ao redor não enxerga isso como um alerta. Amigos e familiares interpretam essa mudança como maturidade, um sinal de que a pessoa está superando uma fase difícil, ou simplesmente como cansaço. Ninguém consegue ver o perigo que se esconde por trás dessa tranquilidade aparente. Em um caso real analisado no Brasil, uma pessoa passou semanas organizando documentos antigos, limpando conversas em redes sociais e se despedindo de forma muito sutil de conhecidos, com mensagens que soavam como um adeus definitivo, mas que na hora ninguém percebeu. Nada parecia errado. A pessoa parecia mais organizada e resolvida do que nunca, até que o desfecho trágico aconteceu. E só então, olhando para trás, todas aquelas pequenas ações fizeram sentido, como peças de um quebra-cabeça que ninguém quis montar. E esse padrão não é um caso isolado. Ele aparece repetidamente em relatos que antecedem acidentes fatais, crimes extremos e, principalmente, em casos de decisões irreversíveis contra a própria vida. O nosso cérebro tem uma tendência a ignorar esses sinais porque eles não se encaixam na nossa ideia de perigo iminente. Nós esperamos gritos, crises de choro, explosões emocionais, associamos perigo a barulho e caos. Mas o verdadeiro alerta, o mais perigoso de todos, muitas vezes é silencioso. É a calma que precede a tempestade. Claro, isso não significa que toda pessoa que decide organizar a vida ou doar algumas coisas está à beira de uma tragédia. A maioria das vezes é apenas isso, mesmo organização. Mas a questão é que certos sinais, quando vêm em conjunto e representam uma mudança drástica de comportamento, não devem ser ignorados. Prestar atenção, perguntar como a pessoa está se sentindo de verdade, se aproximar, oferecer ajuda e, acima de tudo, demonstrar presença. Pode mudar o curso de uma história inteira. Em alguns casos, pode literalmente salvar uma vida. Às vezes, uma simples pergunta como: ei, notei que você anda diferente. Quer conversar? Pode ser a porta de entrada que a pessoa precisava para pedir ajuda. Se você perceber alguém ao seu redor agindo como se estivesse se despedindo do mundo, arrumando as malas para uma viagem sem volta, não ignore. Não minimize dizendo que é só uma fase. Não deixe para depois. A sua atenção pode ser a única coisa entre essa pessoa e um caminho sem volta. E se você já presenciou algo assim, ou conhece alguém que passou por uma situação parecida, por favor, deixe seu relato nos comentários. Compartilhar essas histórias ajuda outras pessoas a reconhecerem os sinais. Inscreva-se no canal, porque toda semana
eu trago análises de comportamentos reais que quase ninguém percebe, até que seja tarde demais. Obrigado por assistir.